Este projeto é contemplado pela Lei Aldir Blanc, número 14.017/2020. Edital 2, Cultura e Campus Conectado. Patrocínio Lei Aldir Blanc, Funcultura, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal Pátria Amada Brasil. Apoio Cultural, Prefeitura de Campos, Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, Cultura e Campus com Horizonte e com cultura. Olá, galera. Meu nome é Pauline, eu sou designer gráfico, sou artista urbana, faço Lambi Lambi desde 2016, quando eu dei uma oficina no IFE, e a partir dessa oficina surgiu o nosso coletivo, a Lambi que eu gosto. A gente está aqui com a Pamela, que faz parte do coletivo, e também tem o Flávio, que não está presente. Está presente, Pamela. Olá, pessoal, tudo bom? O meu nome é Pamela Figueiredo, eu sou formada em licenciatura em teatro, sou professora, também formada pelo IFE, assim como Pauline. Eu, além de professora de teatro, sou atriz, bailarina, performer, eu também escrevo e sou artista urbana, porque, né, temos a Lambi que eu gosto, por isso estamos aqui hoje. Bom, nós estamos aqui fazendo essa aula online, né, através do edital de cultura da Lei Aldir Blanc. Essa aula já aconteceu no dia 11, mas a gente teve problemas técnicos com a gravação da tela, então a gente está aqui de novo gravando essa aula. Até também para dar mais uma chance de quem não se inscreveu ou quem não pôde estar presente porque faltou luz ou ficou muito preso no trabalho, né, coisas da vida. Então a Pamela vai transmitir a tela dela para apresentar os slides. E também ficando aí ao vivo para todo mundo na internet, todos têm acesso ao conteúdo. Foi, Pauline? Foi. A gente vai deixar nesse modo de exibição mesmo menorzinho, porque como a gente está gravando a tela, quando a gente coloca em modo de tela cheia, inclusive com a vinheta, a gente tem esse problema na gravação da tela. Por isso que fica um pouco menor, mas dá para vocês enxergarem, né? Eu acho que dá para ler. Pode mudar o slide, por favor. Tá certo. Não, primeiro eu queria falar que nessa aula a gente vai falar um pouco sobre a história do Lambi Lambi, modos, né, de fazer o Lambi, como se fazer o Lambi, no caso, e isso. Vamos ao início. Bom, para quem não conhece, Lambi Lambi é um cartaz, né, uma forma de expressão artística, e ele utiliza o papel como suporte, né, para poder transmitir sentimentos, para poder se expressar da forma que você quiser. Não precisa nem fazer sentido, né, basta fazer sentir. É uma frase que eu gosto muito de utilizar. O Lambi ele pode ser feito de diversas formas, manualmente, de forma digital, né, impresso, não importa, com recorte, colagem, tanto digital quanto manual, utilizando jornal, revista, enfim. E assim, pelo menos para mim, eu gosto de atingir as pessoas com a mensagem, sabe? Para a pessoa se conectar com aquela mensagem, para ela se sentir parte daquilo, ou não, ela pode concordar ou não com aquela mensagem. Mas nem sempre precisa ter tipo uma frase de impacto, alguma coisa assim. Se você quiser simplesmente fazer um desenho, sei lá, da sua infância, ou então, sei lá, padronagem do azulejo da casa da sua avó, porque aquilo te traz uma lembrança boa e você quer colocar aquilo na rua, tudo bem. Ele pode ter só foto, só desenho, só frase, tudo junto, né? O céu é o limite. Sim. Pode passar. O Lambi é uma linguagem derivada da arte do cartaz, né? Que por sua vez tem as suas origens no século XIX, com os trabalhos do pintor e pós-impressionista e litógrafo francês Henri Toulouse-Lautrec. Né, ele ficou muito conhecido pelos cartazes que ele fazia para os espetáculos nos cabarés, como o Moulin Rouge, né? Esse espetáculo La Gaule foi muito famoso, né? E o estilo
desses cartazes foi assim tão impressionante, tão diferente para a época, que acabou surgindo o Art Nouveau, né, um movimento artístico que revolucionou o design gráfico, né, teve presente também na arquitetura, embalagens, né, foi assim uma mudança de estética muito grande, mudança de status também, porque o cartaz ele começou a ser visto com outros olhos. Pode passar. E assim, esse boom de cartazes aconteceu concomitante em vários lugares do mundo, assim, principalmente por causa do advento da impressão, sabe? Tipo, as máquinas de impressos. Então, a tecnologia foi avançando, o que deu mais possibilidades para a produção de cartazes, porque antes era mais demorado, era uma coisa mais manual, então começou a ter mais facilidade nessas impressões. Né? A arte do cartaz ela se conectou ainda mais com a cultura popular na década de 20, na Rússia, que passava por processos de entrada na Primeira Guerra, guerras civis, né? E o cartaz foi utilizado principalmente para poder condenar as péssimas condições de trabalho da época e utilizavam também muito essa estética do movimento construtivista, né, que você percebe assim pelo estilo de como se fossem setas, né, não literais, para cima, como se fosse uma evolução, né? Muita utilização de fotomontagens, vermelho, preto, branco, são elementos que marcam a estética desse movimento. E a gente pode destacar o designer El Lissitzky. Desculpa se a pronúncia não está correta, porque para o francês eu ainda consigo, mas agora para o russo, né, essas línguas assim mais que eu julgo complexas, eu não consigo acertar muito na pronúncia. Mas ele foi assim o primeiro designer, arquiteto, fotógrafo e pintor que se destacou nesse período. Pode passar. Aqui, vocês podem ver esses traços que a Paulinha descreveu neste cartaz e neste próximo, fotomontagens, cores, uso de tipografia, as retas. Tipografia é a letra, né? Isso. E nesse caso, a tipografia é sem serifa, o que é serifa? É sem aquelas terminações na ponta das letras, né? São tipografias retas. Para quem é da área do design, são características muito claras, assim. E você vê também a presença de formas geométricas, né? Círculo, retângulo, triângulo, isso é uma característica visual muito presente desse movimento. E, como eu já havia falado, né, esse movimento foi se espalhando pelo mundo, com a Polônia, também no período de pós-guerra. A gente destaca o Tadeusz Pestkowski, né, que ele também foi muito atuante nesse período. Ele também foi um designer que surgiu no período de vanguarda pós-guerra e utilizava desse tema para produzir os trabalhos dele, porque isso era uma coisa que ainda estava muito presente no imaginário popular. E nos Estados Unidos também, na década de 60 e 70, junto com o grafite também, né, foi muito utilizado para o ativismo, ativismo racial, representatividade, né, de classes sociais também, e mais presente nos centros urbanos. Utilizavam também muito da arte em vagões de metrô, porque eles rodavam a cidade toda, então transmitiam a mensagem para praticamente todo mundo. E uma diferença, né, desses nomes citados anteriormente, que eram muito utilizados com ativismo e nos centros urbanos, a gente também teve a presença dos cartazes em grande quantidade em Cuba. Só que no período de pós-revolução cubana e com um cunho mais artístico e voltado para o interior do país. O que faz com que os artistas sejam mais conhecidos também, tenham um contato mais próximo com a população. Pode passar. E na França, a gente acho que tem assim, uma das maiores referências no movimento cartazista e no LAMB, que foi o período de maio de 68, né? Foi um período de ebulição política muito grande, assim, é muito comum a gente ter a presença de artes urbanas em períodos de mais ebulição política, econômica, enfim, os períodos mais conturbados.
E eles utilizavam a linguagem do cartaz para poder declarar a insatisfação popular com o sistema educacional tradicionalista da época, o autoritarismo político, a repressão, o grande desemprego. Então, os alunos do Atelier Populaire, os alunos da École des Beaux-Arts, né, que é a Escola de Belas Artes de Paris, formaram o Atelier Populaire, que foi uma junção dos alunos junto com a população que estava polvorosa nas ruas e operários em greve das grandes fábricas. E uma coisa interessante, assim, que os alunos, né, e o pessoal do ateliê, eles pretendiam fazer vários cartazes e colocar nas galerias, nos museus. Sendo que alguns alunos pegaram esses cartazes e levaram para a rua. E perceberam que a resposta da população foi muito maior. Então, falou assim, caramba, para que a gente precisa do museu, sabe? Uma coisa, sabe, mais quadrada, né? E que coloca no nicho, porque nem todo mundo tem acesso ao museu. Então eles pensaram assim, por que não espalhar isso nas ruas? O que foi uma coisa fantástica, assim, que foi um boom muito grande dos lambe-lambes nas ruas. Uma coisa que. Uma coisa não, uma indicação minha é vocês assistirem o filme Depois de Maio. Porque eles mostram esses alunos da Escola de Belas Artes, né, formando o Ateliê Popular. E também mostram como essas frases que eles colavam nos cartazes iam para as ruas, nos protestos, né? Tanto dos alunos quanto do pessoal das fábricas, né, que estavam, os operários que estavam tentando melhores condições de emprego. E é isso, eles botavam as frases nas ruas e dessa forma as frases viravam frases do movimento. Então, as frases que eram gritadas nas ruas. E aí vocês podem ver isso no filme Depois de Maio. E também como eles colavam. Eles pegavam grandes rodos de tinta e ao invés de colocar tinta neles, colocavam cola. Então, eles botavam o rodo na cola, pegavam, encaixavam o cartaz e colocavam na parede para ser o mais rápido possível, para fazer isso de forma clandestina, porque o cartaz, o lambe-lambe, não é permitido na França. Pode passar. Bom, no Brasil, os lambes foram extremamente utilizados junto com o stencil e o grafite no período de ditadura militar, né, em 64. Mas eles já eram utilizados aqui no Brasil muito antes disso, só que eles eram colados assim, de forma completamente desordenada, em qualquer lugar, inclusive na fachada da casa das pessoas, na porta da casa das pessoas, né? Então isso começou a gerar incômodo na população. E o lambe em si, ele não é proibido, ele é permitido, né? Na Constituição a gente tem esse direito. Mas nas legislações do século XIX, a gente tem uma resolução, a resolução número 6, de dezembro de 1892, que concede ao cidadão Alberto Miller o estabelecimento das colúminas de propaganda, ou colunas de propaganda, né? Por causa do português da época, é colúminas. E assim, tinha espaços específicos para colocar os cartazes publicitários. Então, as propagandas, desde aquela época, já começaram a ter regras para serem colocadas nas ruas. Então, a partir daí, começa a ter uma ruptura entre os cartazes artísticos e os cartazes publicitários. Então, isso acaba seguindo até hoje, né? As publicidades têm regras a serem cumpridas, senão tem multa. Agora, a arte, ela não tem, assim, uma lei, né? Uma legislação específica para a arte de rua. Então, assim, dentro de bons costumes e boas intenções, tudo é permitido. Mas a gente leva também um pouco de ética e consciência na hora de fazer a sua arte na rua, né? Não é porque não tem nada que te proíba que você vai sair colando lâmpada, fazendo grafite ou qualquer outro tipo de arte urbana de qualquer jeito em qualquer lugar, porque não é bem assim, né? Em relação à Constituição, nós temos o artigo 5º, inciso 9, que é literalmente assim: é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença.
E no Brasil também a gente tem, assim, a gráfica Fidalga, que foi importantíssima para a criação dos lambes, principalmente na época da ditadura, né? E eles atuam com uma máquina fantástica que é única em funcionamento no mundo, a impressora, né? Não é bem uma impressora dessas caseiras, é uma máquina mesmo grande, de 1929, uma máquina alemã, único em funcionamento, né? Porque é a segunda unidade que existe no mundo, né? Só existem 2 unidades. A primeira é na Gráfica Fidalga e a segunda no Museu da Tipografia em Berlim. E ela funciona de forma parecida com a prensa de Gutenberg, que foi a primeira prensa, né, de tipos móveis. O que é tipos móveis? Um tipo é uma letra, uma peça que pode ser de madeira ou de metal, e a letra está em alto relevo. Então você junta as peças formando o texto, monta uma placa, e essa placa passa por dentro da máquina como um carimbo gigante. Né? Então gera esse efeito meio borrado, meio desleixado, específico desse tipo de máquina, que eu acho fantástico, assim, é o que deixa ela autêntica. E eu acho muito interessante, assim, porque os lambes, algumas pessoas falam, não tem valor, é só papel. Mas os lambes lá do Ateliê Popular, hoje em dia, valem milhões de euros, os originais. Né? E eu acredito que um dia os lambes da Gráfica Fidalga também valerão milhões, porque é uma raridade e uma exclusividade que deve ser valorizada. O preço de um lambe da Gráfica Fidalga e era um lambe A4, né? Era cerca de R$ 25. Então, eles são já bem valorizados, bem raros, né? Você não vê muito desses na rua, porque tem um custo mais caro, assim, para você imprimir e colocar. Uma outra coisa, só uma curiosidade também, é que os lambes, em geral, eles acabam ganhando, fazendo história, né? Então, assim como os do Ateliê Popular, o da Polônia, que é muito famoso, os da Rússia, todos eles foram fazendo história. E não é porque hoje em dia a gente não se dá conta que uma obra está na rua, que ela também não vai fazer história e vai ganhar o seu valor. Todos esses lambes vieram em épocas muito históricas de repressão e que foram feitos de forma revolucionária e de uma certa forma também artística. E hoje em dia, o que aconteceu parecido com isso, não eram lambes, mas em geral também pode acontecer, né? Porque às vezes a pessoa está com um lambe, com um cartaz na mão e quer deixar aquela mensagem na rua, e aí, ao invés de jogar fora, ela coloca na parede. Foi o caso dos protestos com George Floyd, que logo assim que os protestos terminavam e os cartazes ficavam ou no chão ou colados em algum lugar, o MoMA, se eu não me engano, lá em Nova York, resolveu recolher esses cartazes, já pensando que eles valeriam muito daqui a algum tempo. Então, sim, os cartazes são arte, são história e valem muito. Bem, seguindo adiante, como eu falei, vamos pegar lá o gancho da Gráfica Fidalga, do preço de um lambe da Gráfica Fidalga, né? Um lambe, ele pode ser visto como feio, como uma poluição, ou como uma coisa bela, uma arte, e assim como os lambes da Gráfica Fidalga, que hoje em dia muita gente compra, mas não para colocar na rua, mas para colocar como decoração em casa, porque acha tão belo que coloca como decoração. Então, isso é um contraste com o que as pessoas chamam de feio e poluição visual. E também a gente tem que tentar pensar o que é feio, o que é belo, né? Às vezes, o que a gente considera sujo pode ter uma outra reverberação, né? Aqui no Brasil, né, a comunidade é muito permissiva em relação à arte urbana, mas
um contraste entre o grafite e o picho, né? O grafite é considerado arte, as pessoas acham bonito. E o picho é considerado vandalismo, que as pessoas acham feio. Mas o que é feio e o que é bonito? Porque, assim, na história, tudo começou com o picho. O grafite é uma evolução do picho, é uma evolução de técnicas. E você não necessariamente precisa evoluir no seu traço, se você não quiser. Você pode ser pichador sua vida inteira. Você pode ser só grafiteiro de personagem, ou só grafiteiro de letras. Existem estilos de letras, né? Tem o art style, tem o 3D, tem o bomb. Então, assim, é uma história que ela tá toda conectada, né? Então, à medida que o grafite foi sendo reprimido, as pessoas foram dando mais espaço para outras técnicas que já existiam, só que não tinham tanta visibilidade. Foi aí que teve o boom dos stickers, né, dos adesivos, teve o boom dos lamps, mas está tudo conectado. Você pode misturar as técnicas, você pode fazer um lambi-lambi com stencil, né, que é aquela chapa de acetato vazada que você usa o spray. Então você tem um molde ali e você pinta com a latinha de spray ou então com uma tinta látex no papel e cola na rua. Você está misturando 3 técnicas diferentes. Então, assim, não tem limite para arte urbana e também a gente não pode se prender do tipo, porque é feio, então é vandalismo, isso daqui não pode ficar aqui. Não é bem assim. Sim. Uma coisa também que eu ia falar, só lembrando que você estava falando do grafite e tal, sobre a sua pesquisa, que você tinha comentado do nome do grafite lá no exterior, não tem muito essa mudança de nome. Grafite com lambi-lambi é tudo considerado grafite, é isso? Para quem não sabe, né, eu pesquiso sobre lambi-lambi, até para o meu TCC da faculdade, é uma área que eu gosto muito. E uma coisa que eu senti dificuldade foi de achar materiais específicos sobre lambi-lambi. Principalmente porque a gente não tem muita literatura acadêmica sobre o assunto aqui no Brasil. Então eu fui buscar material de fora, em inglês, em francês, e nos livros, se eu não visse foto daquela arte, eu não conseguia, às vezes, diferenciar o que era grafite, o que era stencil, o que era lambi-lambi, porque a maioria dos autores classifica tudo como arte urbana ou tudo como grafite, né? Então, assim, para lambi-lambi, eu vi cerca de 15 a 20 nomes diferentes para o mesmo tipo de coisa. Aqui no Brasil a gente chama tudo de lambi-lambi, mas lá fora eles podem chamar de grafite pretty-porter, grafite pre-made, paper grafite, grafite cut-out. Então, assim, pode ser qualquer coisa. Da fiche ou afficher, né, em francês, você pode chamar do que você quiser, né? Inclusive, o Banksy, né, é um artista que faz grafite, lambi, stencil, enfim, ele é muito dinâmico nas abordagens dele. Teve uma exposição que ele fez que ele simplesmente chamou a arte dele de brandalismo, porque era contra as marcas, né, brand, contra as marcas e o capitalismo, porque ele achava que aquilo estava muito absurdo. Então ele quis chamar de brandalismo, mas ele utilizou as técnicas misturadas, principalmente do stencil, tinha pintura em tela, sabe? Qual é o limite também para poder você criar rótulos, né? Tem rótulos surgindo a todo momento. Então a gente prefere chamar de lambi-lambi exatamente para poder colocar isso num nicho e ficar mais fácil para poder achar fontes de pesquisa, enfim. E além dessa coisa dos rótulos, eu acho que é interessante pensar isso, né? Assim como a gente estava falando do belo, do feio, é importante a gente discutir essas rotulações. Bem, agora seguindo para ir para o terceiro item, o que é ideal para ser utilizado no lambi-lambi? Uma folha de papel, jornal, não tem aquele papel bem fininho que é feito jornal? Mais para frente a Pauline vai mostrar. Ou uma folha de papel sulfite, que é uma folha normal, A4, aquelas brancas, normaisinhas, nossas. E que tem uma gramatura
no máximo até 90 gramas. O que é gramatura? É o peso da folha. Ela vem normalmente escrito na capa ali do pacote da embalagem de folha. Então, o ideal é que você use uma folha bem mais fina do que ou uma folha normal, do que uma folha muito grossa, de outros tipos de papel. Porque esse papel nem vai colar, às vezes, na parede, né? Eu não estou com as folhas aqui agora, porque na aula ao vivo eu estava no meu em outro espaço, com todo o material em cima da mesa, eu mostrei para o pessoal visualmente. Mas até na tela da câmera ficou um pouco ruim para você ver a espessura da folha, né? Mas vocês olhando no Google e tal, ou indo numa papelaria, é bem tranquilo, assim. Você pode pegar literalmente a folha de um jornal que você comprou na banca e pintar por cima, fazer uma arte por cima. Mas se você não quiser aquela estampa, né, do jornal, que é as coisas impressas, você pode comprar a resma de papel jornal, vende em algumas papelarias. Ele tem 45 gramas, é o papel mais fino que tem. E ele eu indico para quem quer fazer lambe-lambe escrito à mão, com canetão, sabe? Caneta de retroprojetor, caneta de CD, caneta de quadro escolar, aquele quadro branco, caneta permanente, nada de propor de escola, sabe? Não dá para você utilizar materiais à base d'água, né? Tem que ser à prova d'água. Sem fazer propaganda, mas assim, algumas marcas que a gente costuma utilizar, né? Aquela Bic permanente, Posca, que é uma caneta que dá para você poder escrever em qualquer superfície, até direto na parede se você quiser. Elas funcionam muito bem para poder fazer lambe à mão, né? Já para você fazer o lambe impresso, que pode ser com impressão a laser, offset, não pode ser impressão a jato de tinta, né? Porque senão vai manchar tudo, né? Então, para folha impressa, o ideal é 75 ou 90 gramas. Maior do que isso vai ficar muito difícil para você poder colar na parede, o papel ele fica grosso. Até porque o nome do lambe vem de lambuzar a cola, né, no papel e colar na parede. Se você não tem um papel colado dessa forma na parede, assim, sei lá, com fita dupla face, aí você já não tem mais um lambe-lambe, porque o lambe-lambe é de lambuzar o papel de cola. Falando aí sobre as colas, já que eu tô falando de cola, né? A serem utilizadas. Você pode utilizar cola branca ou colar normal, sabe? Na verdade, eu tô falando cola branca ou cola escolar, porque às vezes a cola escolar é um pouco mais leve, né? A gente costuma usar uma cola mais resistente, que também não quero fazer propaganda, mas normalmente é aquela Cascorês de PVA azul. PVA azul, exatamente. Eu ia falar com rótulo azul. Ou uma cola feita, que a gente chama que é cola de grude, né? Que é uma goma de farinha e água que você vê as receitas da internet, inclusive rende muito, é muito em conta, assim. E então são esses dois tipos de cola que a gente indica usar. Porque também se você for usar uma cola de um tipo escolar, mas que seja muito barata, às vezes ela nem vai funcionar. Já teve casos assim com a gente, que a gente não comprou material, então foi cedido pra gente e a cola não colava. Então também é bom se atentar a isso. Dá preferência a colas de boa qualidade, né? Mais grossinhas, até porque você vai diluir ela na água. Então a proporção da diluição vai variar de acordo com a qualidade da sua cola. Se a cola for muito ruim, nem vale a pena você usar, porque você não vai conseguir diluir ela, né? E tem assim uma terceira opção que a gente quase não considera, que é a goma arábica. Acaba saindo mais caro, porque a goma arábica você não consegue diluir ela, tem que usar ela pura, e ela deixa assim um efeito meio sépia na sua arte, ela fica meio amarelada. Então ela é bem pouco utilizada, assim. Quanto às superfícies a serem coladas, tem preferências das superfícies lisas. Se você achar uma superfície de metal, ainda mais legal, metal quente, gente, o lambe vai, só vai, cola. É uma delícia. Plástico quentinho também, nossa. Agora o que a gente não recomenda é você pegar uma superfície que não seja lisa, com muro chapiscado, rebocado, ou aqueles tapumes de madeira sem revestimento.
Tem aquele tapume cor crua, né, de madeira, que são vários pedacinhos de madeira agrupadas, assim, compactadas. E tem um até que é verdinho e tal, mas também é da mesma forma. Então ele não... ele acaba chupando toda a mistura de água e cola e o cartaz não fica fixo. A madeira em si fica molhada, mas ela não consegue aderir o cartaz com facilidade, não. Então, qualquer superfície lisa é melhor para você. Desculpa te cortar. Sobre os tapumes, tem um tapume que ele é preto, que ele é revestido. É como se ele tivesse uma película por cima. Nesse dá para poder colar super de boa. E também tem aqueles de metal que são assim. Esses dias a gente estava conversando sobre isso e como uma coisa que a gente não falou aqui ainda são os tipos de formato de lambe, né? Tem o da folha normal de papel que a gente usa no dia a dia, né? De um caderno maior. Essa daí é A4, né? Para quem não está familiarizado com esses termos, né, o tamanho de um caderno padrão é A4. E a gente tem a A3, que equivale a 2 cadernos, ou então um caderno aberto. Ou uma A5, que é a metade dessa folha de papel. Tipo um caderno brochura, né? Aqueles menorzinhos. Então, a gente pode brincar com esses formatos e não só fazer nesses formatos, mas criar figuras e recortar. Então, às vezes, a gente fica muito fixado em que tem que ser daquele tamanho, mas a gente pode usar outras formas. Então, até no tapume desses que seja de metal e que faça essa ondinha, você pode usar um formato diferente, de forma que você consiga colar ele no tapume. Exato. Falando agora de lugares que são permitidos ou não permitidos a colagem. Bem, primeira coisa, eu acho que vou começar pela parte que não é permitida, né? Qualquer imóvel público ou privado sem autorização. Gente, vocês não querem chegar numa prefeitura e sair, você vai ser preso, você vai estar depredando o patrimônio público. A mesma coisa numa casa sem autorização. Ou um monumento histórico. Obviamente tem aí suas enfim, tem questões, mas que não vamos entrar aqui, mas em monumentos históricos não é permitido, até porque, enfim, né? Você não vai chegar numa estátua histórica tipo, chega aqui em Copacabana e cola um lambe-lambe no Drummond, né? Que fica ali em Copacabana. Ou então chegar aqui na Praça de São Salvador e colar um cartaz, ou fazer um grafite naquela estátua que homenageia os soldados que foram para a Segunda Guerra, né? Os pracinhas. Pelo amor de Deus, gente, isso é crime ao patrimônio, não façam isso. E você também não vai chegar e vai colar um lame numa árvore. Gente, eu nem consigo conceber você colar o lame numa árvore, né? Primeiro, ela não tem nem a textura para se colar nada nela. Segundo, que, gente, você vai estar matando a árvore, não é legal. Não. Assim, dê preferências para... Se você quer colar num imóvel, então tenha certeza de que aquele imóvel realmente não tem dono, que ele está abandonado, né? Eu morava num lugar aqui em Campos que realmente tinha umas casas que estavam abandonadas há mais de 10 anos, não tinha dono, não tinha nada, né? Então eu fui lá e colei no muro da casa, e está lá até hoje. Mas dê preferências assim mais a poste, lixeira, bancos, se quiser fazer no chão também, na calçada, pode, sabe? Mas mobiliário urbano que não, assim, não tenha dono, né? Se tiver dono, você tem que pedir autorização. Sim. Ou em lugares com autorização, né, do dono, inclusive também falando sobre o feio, o belo e em locais com autorização. Uma vez a gente deu uma oficina para crianças muito pequenas e elas fizeram seus cartazes e a gente pediu permissão, o dono da casa, na verdade, ofereceu para a gente colar os lambes das crianças nas paredes. Então, você poderia achar aquilo feio, um rabisco de criança, ou você poderia achar maravilhoso por ser um rabisco de criança.
e tava lá colado na parede de uma casa. No muro da casa, que é uma experiência muito interessante, né, dessa oficina para as crianças. E um pouco também do que a Pauline já falou, é que você pode trabalhar de várias formas com lambe-lambe, fazendo colagem, com fotocópia, então você vai lá e xeroca as imagens e faz... Recorta, pega revista velha, monta, é bem interessante. Feitos com as canetas à prova d'água que ela já falou, em programas de edição de imagens. E é isso, vale tudo para você expor sua arte. Também tem um ponto importante. Desde também que você não ofenda ninguém com sua arte. Exatamente. A sua liberdade termina quando começa a liberdade do outro, né? Teve uma situação, né, que eu morava lá onde perto daquelas casas que eu falei que eu colei o lampo que estavam abandonadas, né? Tinha uma casa que estava abandonada que alguma pessoa, se é para poder chamar de pessoa, né, colocou uma suástica nazista. E eu fiquei extremamente incomodada com aquela situação, né? A pessoa fez com um grafite, né, um picho, e eu não aguentava mais ver aquele símbolo de ódio. E então eu peguei uma latinha de spray e tampei aquela suástica com um coração, para poder trazer a mensagem do tipo, só o amor vence o ódio, sabe? A gente não pode atacar as pessoas, a gente pode sim se expressar, desde que isso não ataque as pessoas e não machuque ninguém, sabe? Exatamente. Então, você, sabendo dessas questões, você não precisa mais ficar em casa, não vale isso. Você tem que botar seus trabalhos na rua, suas ideias, sua criatividade e também fazer o seu protesto. Por que não? Por que não? Você pode falar de amor, você pode falar de política, você pode falar das flores do campo, do que você quiser. Bem, agora a gente vai falar um pouco sobre alguns coletivos de lambe-lambe e artistas também, muito legais. Esse aqui é um coletivo chamado Poro, ele é lá de BH, e eles são muito legais. Tem essa obra deles, que é um aquário. Só que esse aquário, ele é feito justamente numa forma de peixe, de várias formas de peixe, que não são as formas convencionais de um lambe, né? Eles recortam essas folhas e eles colam nas luminárias. E quando elas acendem, ficam assim, parecendo que são um peixinho nadando no aquário. Eu acho lindo demais essa obra deles. Também tem uma outra que eles recortam várias letras assim e colocam elas escorregando pelos lugares, sabe? Escorrendo. Eles vão lá e cortam letras de papel sulfite colorido e colocam e colam assim. E é interessante que é um tipo de lambe que você não precisa de caneta nem de impressora, né? Então, se você não tiver esse tipo de material, você pode fazer esse tipo de lambe alternativo com formatos. É bem interessante. Você recorta e você cola. Eles também têm um manifesto sobre o Lambe Lambe. Então, tem aqui o site deles. Qualquer coisa, se vocês quiserem, é só... A gente coloca na descrição do vídeo. Isso! Boa! E é isso. Vão lá, vão ver esses trabalhos deles. Eles são ótimos. Tem outros trabalhos deles que não são de Lambe Lambe e que também são maravilhosos. Um outro artista muito famoso, esse aqui é famoso demais. As pessoas vêm para São Paulo para tirarem foto na frente do Pelé Beijoqueiro. Então, assim, eles vão lá para Vila Madalena. Eu estive lá, entendeu? Também tirei foto na frente do Pelé Beijoqueiro. Por que não? Que é essa foto do Pelé. Essa foto, não, essa imagem, né, que ele faz do Pelé beijando vários artistas e várias pessoas. E aí ele faz esse lambe e coloca. E interessante que ele é um artista que ele vende os lambes dele na internet. Então você pode comprar, tem diversos tamanhos e tal. Inclusive tem uma casa aqui em Campos, ali próximo da antiga BB, que a pessoa colou no portão da casa dela. E eu achei fantástico.
Sim, e assim, ele também tem outros trabalhos mais políticos, vale a pena também vocês conhecerem, seguir no Instagram. Agora um outro, na verdade aqui não é um coletivo, é um casal de artistas que eu gosto muito, eu não sei como pronuncia o nome dele, tá? Mas eu vou falar JS, porque eu não sei como que é, mas eles são franceses, e o nome da moça é Jana e JS. Eles são maravilhosos, inclusive o meu papel de parede no celular durante muito tempo foi essa imagem. Eu não consegui achar, na verdade, a imagem que eu tinha originalmente. Esse aí é um outro lambe que eles colaram em outro lugar. Eles fazem esse lambe e eu não sei se nesse caso exatamente se é um lambe ou se é um stencil, mas eles fazem também lambe. E aí eles colam em lugares assim, e eu gosto porque sempre eles acham lugares bem caóticos assim para a obra deles coexistir, não de forma a invisibilizar a obra dos outros, mas coexistir com às vezes stickers, picho, grafite, então eles colocam essa arte deles na rua, mas sempre respeitando a arte do outro e fazendo disso uma bela união, sabe? Um belo... Acaba formando um painel coletivo, né? Uma coisa que a gente preza muito é o respeito à arte de outros artistas. Então, sempre evitar fazer sua arte em cima da arte do outro. Se tem espaço, faça do lado, faça próximo, para as artes coexistirem. Tudo bem que, assim que você coloca ela na rua, ela não te pertence mais, ela pertence ao universo, né? Então, qualquer pessoa pode intervir em cima da sua arte, como aconteceu com aquele coração que eu comentei. Um tempo depois, semanas depois, alguma pessoa foi lá e escreveu SUS em cima do coração. E eu achei que fechou com chave de ouro, sabe? Aquela obra de sair do ódio da suástica para o amor do coração e para a valorização do SUS, que é uma coisa importantíssima que a gente tem aqui. E agora a gente vai chegar no Banksy, o famoso Banksy. A Pauline já falou bastante dele, né? Ele é um artista que a gente não sabe a cara, ele é um artista sem rosto. Ele faz ainda a obra dele muito de forma, como posso dizer, não é clandestina, é clandestina. É clandestina, porque na Europa, infelizmente, a arte de rua ela é bem proibida, né? Os artistas eles têm que fazer cadastro junto com as prefeituras, assim, e as cidades direcionam lugares específicos para eles poderem fazer a arte deles como se fosse um museu externo. Então tem um período de tempo que a arte deles pode ficar ali naquele muro, depois ela vai ser apagada e outro artista da lista vai fazer a arte dele ali. Então, se você quiser fugir desse lugar específico, quiser espalhar a sua arte, na Europa, infelizmente, tem que ser escondido. Né? Aqui no Brasil a gente tem essa liberdade para poder fazer onde a gente quiser, com respeito à cidade. É que eu estava tentando lembrar a palavra, eu ia falar revolucionário, mas não era também. É também clandestino, mas ele faz uma arte que é de protesto, em geral. Então ele está sempre protestando contra a mídia, contra o capitalismo, contra as marcas e contra a violência, né? Aí vocês estão vendo uma imagem de um protesto contra o militarismo. E aí ele faz lambe, faz stencil, faz grafite, e nesse caso aí tem um lambe do Banksy, e que alguém tentou tirar o lambe do Banksy. Então é um outro ponto que a gente tem que tocar, que a arte do lambe ela é efêmera, então ela pode durar anos, ou pode durar apenas segundos. Assim, já aconteceu de eu colar lambes muito perto um do outro, com a mesma mensagem, e um tá lá, o cara com a velha chave de carro tentando tirar, e outro que durou, tipo, vários anos. E não adianta a gente levar pro coração, assim, a gente tem que desapegar mesmo. Né? Os artistas, eles levam muito pro coração quando alguém arranca a arte dele da rua. Mas, parando para pensar, se alguém arrancou aquilo, porque aquilo incomodou a pessoa de alguma forma. Então, a sua mensagem foi passada, o objetivo foi alcançado. Então, tudo bem, sabe? Tem lambes meus que estão lá desde 2016 na rua, e tem lambe que realmente não durou nem 10 segundos. A pessoa já veio arrancando, não esperou nem terminar de colar. Acontece.
Acontece. Eu ia também citar que nesse mote, assim, a gente tem ali na Avenida 13 de Maio, eu não sei o nome daquela rua, que dá pro Jardim São Benedito. Que é aquela ali é a Saldanha? Não sei. Eu não sei se é a Saldanha Marinho, eu acho que é. Uma das ruas em volta do Jardim São Benedito. Acho que a gente falou. Não é a Saldanha Marinho, gente. Mas ela é paralela à Saldanha. Ela é perpendicular, na verdade. A Saldanha Marinho. A gente colou o lambe com a Marielle e a gente fez outros lambe. Fez um lambe gigante, assim, com pezinhos de crianças, que é uma obra de uma amiga nossa. Então, ela é fotógrafa, ela imprimiu esses lambes e vários pedaços, a gente recortou e colou. E, além desse trabalho dela, ela também colou imagens de casais se beijando, se abraçando. Vários tipos de casais. E aí, a gente também colou na época o lambe da Marielle, que estava ali em cima, depois eu vou mostrar mais. E aí a obra dela foi retirada, assim, as pessoas tentaram muitas vezes tirar ou censurar, arriscaram as roupas. Tem gente que passou tinta branca em cima, no rosto dos casais. Então, assim, inclusive, a gente também vai botar lá na descrição para vocês seguirem ela, porque eu não tinha imagens aqui, mas o nome dela é Cintiq Lemos, ela é ótima, maravilhosa. Eu também é uma artista para vocês seguirem, então isso acontece mesmo, gente. A arte, quando incomoda, as pessoas também tentam tirar ela das ruas, ou outras não. E aí vai muito da efemeridade e do momento, não dá para você calcular. Bem, a próxima artista que eu vou falar é a Leonora de Barros. Ela é uma artista que ela tem suas obras também expostas em muitos museus, inclusive eu conheci ela no museu e vendo essa obra. Só que lá ela tinha feito um grande painel, né, com essas imagens, que ela escreve Procuro-me. E aí a mesma foto dela com várias perucas diferentes, assim, e ela com a mesma cara, assim. E aí é muito interessante a reflexão. E ela fez já essa obra em formato de lambe-lambe. Então, o formato dela inicial era um lambe, então ela foi colando esses lambes na rua. Bem, chegamos a nós. Esse é o Flávio, meu namorado, que não está aqui também, é um dos criadores do coletivo, a Paulinha e eu. E é isso. E o nosso muito obrigada. E antes, eu queria também falar que faltou aqui em cima, falar sobre as trinchas e rolinhos. Normalmente a gente usa pincel trincha, que é aquele tipo de parede mesmo, sabe? Mais ou menos larguinho, assim, tipo, um espessura de 2, 3 dedos é suficiente. Mais do que isso não precisa, aquele pincel grandão não precisa, não. Ou então, rolinho de espuma. Não é aquele rolo de parede, não, porque ele pega muita a mistura da água da cola, ele é mais pra tinta mesmo. Então a gente sugere o rolinho de espuma. Enfim, agora isso é tudo, pessoal. Obrigada. Fiquem com a Paulinha. Vou parar de transmitir. Eu vou transmitir a tela porque a gente criou uma coleção de lambe-lambe, né, para essa aula. A gente saiu no dia 19 de fevereiro para poder falar com o pessoal que se inscreveu na aula. Foi muito divertido. E a gente vai disponibilizar as artes para vocês baixarem e imprimirem e colarem onde vocês quiserem. Exatamente. Bom, esse lambe, ele foi inspirado na arquitetura e também na culinária daqui de Campos, um pouco na cultura também, né? Então a gente pode ver alguns elementos aqui. A gente tem o chouriço, a cana-de-açúcar e a goiabada cascão. A gente tem a janela do azul do carro. A gente tem aqui um cavaleiro, né, da Cavalhada de São Cavalho. A gente tem a igreja de São Cavalho, temos o arquivo público, né, o antigo salário do colégio, e temos o liceu.
Sim. E atrás tem essa textura, assim, parece água e tal, tipo, representando o nosso Rio Paraíba. Eu queria só também acrescentar que nós somos o primeiro coletivo de lambe-lambe de Campos. Então, também, único, né? Exatamente. Então é por isso que a gente também quis se inscrever, porque meio que a gente faz parte dessa história da arte de buer na cidade. Então, é isso. Então, a história da cidade também constrói um pouco com a gente. Exatamente. A gente tem, assim, artistas que fazem arte esporadicamente, mas de coletivo só temos nós. Por enquanto, infelizmente. Né? Aqui nós temos José do Patrocínio, né? Que ele foi um farmacêutico, jornalista, ele trabalhou na Gazeta de Notícias como redator. Ele era escritor, orador, ativista político e foi uma figura assim, extremamente importante no abolicionismo. Ele era abolicionista. E ele foi o idealizador da Guarda Negra da Redentora. Acho que é isso o nome. Que era uma instituição assim, surgida após a abolição para poder proteger a liberdade recém-adquirida pelas pessoas negras, né? Acabou escravidão e tal. Então, precisava tipo, dessa guarda assim, para poder garantir os seus direitos. Né? E isso acabou sendo uma vanguarda do movimento negro brasileiro. Aqui a gente tem a Mercedes Batista. Posso falar sobre ela? Pode. Sim, a Mercedes é tudo. A Mercedes, ela foi a primeira bailarina negra do Teatro Municipal do Rio. Gente, imagina, isso eu tô falando década de 40, 50 do século passado. Não tinha um negro no municipal, não tinha, gente. Eu não sei direito a década, tá? Você sabe aí a década, Claudinha? Tem a minha pesquisa, mas aqui então, sem referência. Mas, assim, ela foi a primeira bailarina negra do municipal. E aí, não só ela era muito boa no que ela fazia, como ela criou o balé afro. Então, tudo que a gente sabe sobre dança afro no Brasil, essa mulher linda, maravilhosa aí, que criou, espetacular. Tem até a estátua dela aqui no Rio, entendeu? Então, linda, diva, maravilhosa. Tem mais alguma curiosidade sobre ela? É isso. Ela foi responsável pela consolidação da dança moderna no Brasil, né? Sim, sim. E muito com a dança afro. Esse é o Nilo Peçanha, né? Inclusive, para o Nilo Peçanha eu acabei criando 2 lambes, porque eu primeiro comecei com essa estética, né? Utilizando uma padronagem com a silhueta do monumento que a gente tem lá na Beira Rio, em homenagem a toda a evolução tecnológica que ele trouxe para a cidade, né? Ele foi responsável por trazer saneamento básico todo para o nosso lado, assim, campista, lá para a Baixada Campista, enfim, norte fluminense. Ele criou a Escola de Aprendizes e Artífices, que hoje em dia é o WIP, que tem várias unidades, né? Não é só o WIP, tem institutos federais espalhados em todos os cantos do Brasil, e ele foi o primeiro, eu considero ele negro, tá, gente? Tem divergências, né, sobre a cor dele, né? Porque na época era só preto e branco, né? E tinha uma questão de embranquecimento das imagens. Por ele ser uma figura pública, né, vinculada à política, talvez, né, colocaram um embranquecimento, né, nas fotos e tal, para ele ter mais chances de apoio popular. A gente não sabe que a gente não estava lá, né, mas nós consideramos ele um homem negro, né. Aí eu acabei fazendo 2 estéticas parecidas, né, do cartaz. Essa daí foi a escolhida para a gente lá nas ruas por votação pelos alunos na aula, porque combina mais com a estética dos outros cartazes. Ele é patrono da educação profissional e tecnológica no Brasil, né? Ele assumiu a presidência após o estabelecimento de Afonso Pena, ele era o vice, e ele também participou muito de campanhas abolicionistas, né? Sim. E temos também a Nina Aroeira, que era uma escritora, jornalista, líder sindical e poetisa. Né? As suas observações acerca da sociedade, das relações trabalhistas e tal, refletiam muito nos seus textos. Né? Ela estudou no liceu,
onde fundou um jornal estudantil, realizou conferências de teatro também. Ela foi responsável foi uma das responsáveis, né, por apresentar o modernismo à sociedade sambista, né? Então a gente escolheu essas personalidades sambistas para poder fazer essa coleção como homenagem e também para poder incentivar as pessoas a conhecerem mais a nossa história local, né, as pessoas importantes para a nossa cidade e para o Brasil também, né? Então a gente convida a todos vocês a criarem seus lambes homenageando campos ou então se expressando em relação a outros assuntos como política, coisas que você acredita como feminismo, qualquer assunto é bem-vindo e usem a criatividade. Aqui a gente usou colagem digital, mas sintam-se livres para utilizar qualquer técnica e bora pra rua, galera. Ou colocar só sua arte mesmo. Que já é ótimo. Exatamente. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Muito obrigada por estarem com a gente. E vamos pra rua. Tchau. Tchau.